Como se tornar um Dev Python. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal João aqui falando. Então, hoje eu irei lhes explicar como é que vocês podem se tornar um desenvolvedor Python, ok? Tipo, eu irei lhes dar alguma dica bastante úteis que vocês podem seguir, tipo um roadmap, tipo um caminho que vocês podem seguir para que vocês possam se tornar um Dev Python de uma forma organizada e sem muito estresse, ok? Uma forma focada, como eu sempre digo. Então, a primeira dica que eu irei lhe dizer para que tu possas se tornar um Dev Python é aprenda o básico, ok? Então, o básico eu estou me referindo de sintaxe básica do Python, tipo loops, tipos de dados, trabalhar com ficheiros em Python, manipular os zeros. Então, é muito importante que você aprenda sobre o básico do Python. Pois um básico bem definido, bem estudado, ok? Estou a me referir a ti. Caso tu estudas muito bem esse básico, qualquer tópico de Python que vier em frente, você vai dominar muito bem, tu não terás muito problema. Agora, se tu saltares alguns tópicos do básico, boa sorte, tu irás ver muita dificuldade quando vais subindo, principalmente quando vê o conceito de programação orientada a objeto. Então, essa programação orientada a objeto é um conceito que faz muita gente desistir de programação, acredite em mim. Tem muita gente que já desistiu da programação através de uma linguagem de programação, simplesmente por causa da programação orientada a objeto. É por isso que eu lhe digo, domine muito bem o básico da linguagem de programação Python, ok? Pois se tu conseguires dominar muito bem o básico, tu vais conseguir dar sequência para os próximos tópicos mais avançados de Python que poderão vir em frente, ok? É por isso que foca no básico, não se preocupa com o que vier, ou não se preocupa com qualquer vídeo novo sobre um projeto Python que será disponibilizado em qualquer canal que tu segues. Esqueça, primeiramente foca no básico, aprenda o básico, ok? Domina o básico, pois se tu dominares muito bem o básico, tu vais conseguir se dar muito bem com qualquer tópico Python que irá surgir, ou com qualquer biblioteca Python que irá surgindo, ok? Então, primeira dica é aprenda o básico, domina o básico muito bem, estuda muito bem, não salta etapas, mas sim domina o básico. A segunda dica que eu ia dizer é o seguinte: construa alguns projetos, ok? Projetos simples, não precisa tipo projetos que, sei lá, que quando você faz blá blá blá, blá vais conseguir descobrir a localização onde o Michael Jackson está se esconder, pois uns dizem que está vivo, uns dizem que morreu, desculpa por dizer isso, ok? Mas é isso que eu estou a dizer, ok? Então, faça projetos simples. Não é nesse projeto que vai te levar tipo da Terra para a Lua num piscar de olho, não. Faça projetos simples como calculadora, como uma lista de tarefas. Estes projetos são projetos que vão poder solidificar o seu básico que tu aprendeste sobre a linguagem Python, ok? Então, faça esses projetos normais. Um projeto como calculadora que eu já disse, ok? Esses projetos vão tipo lhe introduzir ao mundo de projetos, de criação de projetos em Python, ou talvez pode ser em qualquer linguagem de programação. Então, fazendo esses simples projetos, você vai começar tipo aos poucos pondo em prática o que tu praticaste no básico, ok? Tu vais começar a entender como é que as coisas realmente funcionam, tipo, vais começar a ver tipo sentido nas coisas, como é que tu podes usar essa linguagem de programação. É por isso que depois do básico, construa alguns projetos simples, não é projetos que eu lhe disse, ok? Não são projetos que vão lhe tirar da Terra e depois tipo fazer um teletransporte para a Lua. Não precisa desse projeto. Apenas um projeto simples como calculadora, uma lista de tarefas, ou talvez um inventário doméstico. Então, esses projetos vão lhe ajudar bastante, ok? Vai lhe abrir tipo, uma nova porta de possibilidades nessa linguagem de programação. Tu vais entender, então é aqui que eu tenho que usar isso, é aqui que eu poderei usar isso. É por isso que é muito importante que tu faça alguns projetos básicos. Então, depois de projetos básicos, ok? Tu necessitas guardar esses projetos em algum local, ok? Então, depois disso, o melhor passo será aprender sobre Git e GitHub, porque são duas coisas diferentes, mas andam juntos, estão sempre juntos, são casados, ok? Então, é muito importante que tu aprendas sobre o Git e o GitHub. E tem muita gente que gosta de saltar aprendizado de Git e GitHub, ok? Muitos acham que é chato, muitos acham que é desnecessário, mas acredita em mim, se tu queres trabalhar em projetos colaborativos, em projetos open source, é muito importante que tu domines sobre o Git e GitHub. E honestamente falando, Git e GitHub é uma coisa que tu podes dominar em 2 dias, ok? Máximo lhe darei uma semana, mas tu podes dominar aquilo em 2 dias. Há quem domina em 1 dia, mas é realmente muito importante que tu aprendas sobre Git e GitHub. Okay? Até porque aquilo são apenas comandos que tu vais começar executando, não é muita dor de cabeça. E muita gente gosta de ignorar esse espaço. Eu também, honestamente falando, eu havia ignorado Git e GitHub. Eu pensava que não, eu já precisava isso. Saltei, ok? Mas agora com o tempo vim aprendendo a importância do Git e o GitHub. É por isso que eu estou a lhe dizer, a terceira dica é aprenda sobre Git e GitHub, pois com isso tu vais conseguir trabalhar em projetos colaborativos, em projetos open source. E hoje em dia, para alguém que gostaria de ser desenvolvedor, é muito importante que tu aprendas a trabalhar em projetos colaborativos e também projetos open source, ok? Então, aprenda sobre Git e o GitHub. É muito importante para que tu possas trabalhar nesses tipos de projetos. Após isto, Git e GitHub, ok? A outra dica que eu irei dar é o seguinte: aprenda sobre banco de dados, ok? Database. Aprenda sobre banco de dados. Podes aprender
primeiramente com SQLite ou PostgreSQL da vida, ou talvez o MySQL. Eu lhe digo isso porque é realmente bastante importante, ok? Pois tem muita gente que utiliza Python para manipulação de dados, então é muito importante que tu aprendas sobre os conceitos de banco de dados, tu aprendas sobre os bancos de dados existentes. E também porque, veja, Python, ele se dá muito bem com o banco de dados PostgreSQL, ok? É bastante importante que tu aprendas PostgreSQL, principalmente se tu vais usando para desenvolvimento de web, alguma coisa assim do gênero. Então, PostgreSQL é melhor da escola. Tem muita gente que ama utilizar Python em conjunto com PostgreSQL. Então, é por isso que eu lhe digo, aprenda pelo menos um pouquinho sobre SQLite e depois aprenda PostgreSQL. Também tu podes aprender MySQL, que é bastante também importante, mas não salte essa etapa de aprender sobre banco de dados. Principalmente se tu não aprendeste banco de dados, tu podes dar uma pausa nos seus estudos sobre Python, senta e aprenda um pouquinho sobre banco de dados, porque é realmente importante. É uma das fases também muito importante quando se criar projeto reais. Como eu disse, a quarta dica é aprenda sobre banco de dados. Agora, a quinta dica que eu quero dar é o seguinte: aprenda sobre resolução de problemas, ok? Que em inglês chama-se problem solving. Então, problem solving ou resolução de problemas é algo muito importante, porque aquilo vai ajudar o seu raciocínio lógico, ok? Tipo, irá lhe ajudar como é que tu podes processar quando tu tens um certo desafio à sua frente. Então, fazendo alguns problem solving, resolvendo alguns problemas, ok? Realmente lhe ajuda a pensar como um desenvolvedor. É por isso que também que é muito importante que tu... Existem várias plataformas que tu podes aprender sobre problem solving, ok? Tu podes ir lá nessas plataformas e resolver alguns problemas de programação que tem, ok? Então, se esse problema... Veja, normalmente essas plataformas têm problemas classificados iniciante, intermediário e avançados. Então, tu podes começar com iniciantes. Nem que o problema seja 1 mais 1, quando é que dá em Python, não faz mal. Tu podes começar com esses problemas, ok? Pois à medida que tu vais avançando, a complexidade também dos problemas vão aumentando. É por isso que é muito bom tu começas mesmo do início, do básico, do iniciante, depois vai no intermediário, depois vai para o avançado, ok? Então, problem solving é algo também bastante importante. E isso aí é algo que eu praticamente, quando eu aprendi sobre programação, eu não havia feito isso, ok? Mas uma coisa que eu fiz eu havia feito bastante projetos, todos os dias, todas as semanas, eu sempre passava tempo só apenas fazendo diversos projetos. Eu passava o tempo apenas fazendo diversos projetos, um atrás do outro. Muitos, a maioria, vou dizer 90%, eu não havia terminado. Tipo, começo esse projeto, no dia seguinte começo mais outro projeto, sempre assim. Mas com esse processo eu fui aprendendo bastante coisa, ok? Mas só que essa aqui também é uma das formas que você pode aprender mais, só que essa forma leva mais tempo. É por isso que eu estou a dizer, aprenda sobre problem solving, que tipo de resolução de problemas, que é algo bastante importante, que irá lhe ajudar realmente como é que tu podes, tipo, processar as coisas para que você possa aprender a resolver problemas usando programação, linguagem de programação, ok? Então, problem solving também é uma das coisas, é um espaço bastante importante. Aprenda sobre isto. E a sexta dica que eu lhe dar é o seguinte, ok? Se tu ainda estás a continuar nesse caminho de Python, depois de aprender tudo isso, o que tu tens que fazer é algo bastante importante, ok? Tu tens que escolher um framework para que tu possas trabalhar. Então, os que eu recomendar são, tu pode escolher Django, tu pode escolher Flask, ou então tu pode escolher FastAPI. Então, atualmente, esses são os três que estão em demanda, ok? Django, Flask e FastAPI. Então, tu não precisas aprender todos de uma vez, ok? Apenas escolha um deles e nesse um deles tu irás tipo, domina muito bem, aprenda mesmo a fundo, construa diversos projetos com esses três, com esse framework que tu vais escolher. Porque o segredo desse framework é o seguinte: se tu conseguires dominar um, facilmente vais conseguir tipo, aprender também sobre o outro. Então é por isso que aprenda apenas um framework, domine muito bem e depois disso tu podes fazer transição, que é independentemente do projeto que tu vais ter. Pois há projetos que poderão se sair melhor usando Django, ou talvez usando Flask, ou talvez usando FastAPI. Okay? Então é por isso que aprenda, pega um framework, estuda esse framework ao fundo, ok? Tipo, dedica-se nesse framework, passa mesmo um bom tempo, construa pelo menos uns 5 projetos, sei lá, mas dedica tempo nesse framework. A última dica que eu vou dar, que é bastante importante, depois de tu concluir todos esses passos, ok? A última dica que eu vou dar é o seguinte: construa o seu portfólio, ok? Pois seu portfólio é como se fosse um CV, ok? Mas um CV para desenvolvedor, ok? Onde tu vais postar todos esses projetos que tu foste fazendo neste mesmo portfólio, ok? Então, dessa forma, é assim que os recrutadores poderão ver, tipo, como é que tu estás fazendo as coisas, o que estás a trabalhar, ou que já fizeste. Então, são duas coisas normalmente que eles controlam hoje em dia, ok? A sua conta, o seu perfil do GitHub e também
o seu portfólio. Então, o portfólio é para que tu possas tipo, mostrar os seus trabalhos e Git também para possa mostrar, não, tu estás sempre ativo, estás sempre nativa, estás sempre a, sei lá, resolver problemas ou talvez criando projetos com qualquer linguagem de programação que tu esteja a trabalhar. Então, é muito importante que tu construas o seu portfólio, ok? Então, até mesmo talvez um desses frameworks que tu escolher pode ser Django, pode ser Flask ou FastAPI. Assim que tu construir alguns projetos nele, tu podes pegar esses projetos e coloca no seu portfólio, ok? Para que os recrutadores possam ver tipo os seus trabalhos ou o que tu tens trabalhando recentemente, ok? Então, essas são as 7 dicas que eu lhe dei para que tu possas se tornar um desenvolvedor Python em próximos meses, ok? Então, eu sou o João, se tu gostaste do vídeo, dá um like no vídeo e vejo-vos no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, fui!